Como funciona a análise de crédito de um consórcio? Nesse vídeo você vai saber as etapas que você tem que passar para poder fazer a utilização desse crédito, tanto você consorciado como você que está querendo vender o carro, o imóvel e usar o consórcio como forma de pagamento. Aqui vai ficar bem claro para vocês as opções. E para você também, profissional liberal, autônomo, PJ, quais são as documentações que a empresa exige para você na hora de comprovar renda. Então vamos lá para a primeira etapa. Lembrando que eu vou usar o exemplo do consórcio Magalu, é uma administradora de consórcio que tem mais de 30 anos de mercado. Ela é bem genérica, a análise de crédito dela comparada às outras empresas. Então eu vou fazer mais ou menos um balanço de como que funciona na Magalu, mas serve para boa parte das outras administradoras, tá? Lembrando que eu vou fazer um exemplo aqui de um consórcio de veículo, mas no futuro eu pretendo fazer também o de imóvel, tá? Bora lá. Então, a primeira etapa são as relações de documentos que a empresa vai pedir para você juntar. Então, nesse caso, tem que ser sua CNH ou seu RG, seu CPF. Aqui, nesse caso, ela pede uma cópia simples, certidão de estado civil, solteiro, casado, enfim. Comprovação de endereço, né, onde você mora, como água, luz, enfim. Aí tem a descrição, vocês podem tirar o print, se eu ficar lendo, não vai demorar muito, tá? Comprovação de renda, tem que ser de acordo com a categoria profissional, inclusive vou mostrar no vídeo na sequência. E a ficha cadastral, que é onde vocês vão preencher todos os seus dados pessoais e também do representante autorizado, que no caso sou eu. Atenção, o cadastro somente passará para a segunda etapa após a primeira etapa ser concluída totalmente. Beleza? Então vamos para a segunda etapa aqui, ó, para a próxima etapa. A segunda etapa é a documentação para aquisição do veículo. Aqui você tem duas formas de adquirir o veículo, ou 0 quilômetro ou usado. Então, aqui, se for para você comprar um veículo zero, ela vai pedir algumas documentações. Primeiro, a solicitação de faturamento. Deverá estar assinado pelo consorciado constados os dados da concessionária, razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, contato e dados do veículo, como marca, modelo e valor, o qual o cliente estará adquirindo. Esse documento poderá ser emitido pelas lojas do consórcio Magalu ou, no meu caso, seria eu, né, gente? Aqui é um documento, tá? Em PDF que eu mando para vocês e vocês preenchem com o próprio punho. Aqui é a nota fiscal do veículo, nominal ao cliente. A nota fiscal deverá constar a alienação financiária do consórcio Magalu, porque ela aliena primeiro esse bem para ela, tá? Na nota de saída legível com a data atualizada. A outra é o pagamento da taxa de gravame. Esse boleto, geralmente, a Magalu já disponibiliza, né? No meu caso, eu sou a representante, eu repasso para você, e aí você faz o pagamento. Beleza até aí? Terceira etapa. Relação de documentos da contemplação de veículo. Para aquisição de veículo usado, a gente vai precisar dos documentos que geralmente é o que as pessoas mais usam. Poucos clientes compram um carro zero comigo, tá, gente? Por quê? Porque o usado tá muito caro, o zero, então, tá mais ainda, né? Então, vamos lá. O documento para o veículo usado é o CRLV, né? Que é o documento que vocês têm do veículo. Pode ser uma cópia simples. Esse documento é certificado do registro e licenciamento do veículo. Beleza. Aqui, geralmente, a empresa aceita em PDF. Inclusive, gente, quando você for contemplado na Magalu, você vai baixar um aplicativo e vai anexar todas essas documentações no aplicativo, tá? Vocês não mandam nada fisicamente para mim. Vocês fazem tudo dentro do celular de vocês. Isso no caso de Android. Já o iOS, né, o iPhone, a gente sofre. Aí, geralmente, vocês mandam a documentação para mim, eu faço pelo computador. Então, aqui o pagamento da taxa de gravame, que é a mesma coisa, que a gente manda, né, para você, você faz o pagamento, inclusive fica disponível dentro do aplicativo do consórcio que você tem acesso. Lá você consegue emitir a taxa de gravame. Pagamento também da taxa de pesquisa veicular também vem no aplicativo do consórcio Magalu, lá dentro da plataforma. São dois aplicativos, o pós-contemplação e o que você tem acesso natural, que é a oferta de lance, assembleia e tudo mais. E mais 4 fotos do veículo, né? Aqui ele pede uma foto de frente, uma da traseira, uma do lado da direita, uma foto do lado esquerdo e deve estar legível. É o mesmo procedimento que eu passei para comprar meu carro, tá, gente? Que inclusive meu consórcio é da Magalu, eu tenho uma Renegade. Então, a carta do cliente autorizando a inclusão do veículo no gravame. Essas são as etapas que vocês têm que entender. Aqui, eu fiz uma carta de próprio punho autorizando a administradora a alienar o gravame do carro à instituição. Isso é importante as pessoas saberem. Até aqui, a empresa não me pagou, gente, só para vocês entenderem. Não pagou o dono no caso da agência, tá?
Essa carta é emitida pela Magalu e deverá ser assinada pelo cliente e vendedor do veículo. No cliente, no caso, fui eu e a agência que eu comprei, inclusive foi uma loja lá em Campinas, super recomendo, tá? Aqui eles dão alguns exemplos em relação a reboque, carreta, máquinas agrícolas, enfim. Não vou falar disso, porque esse não é o assunto. Beleza? A terceira etapa é a documentação para o pagamento. É nesse momento que a empresa vai pedir a documentação para pagar o dono da pessoa que está te vendendo o carro. Beleza? Você viu quantas etapas antes até chegar nessa? Então, vai ter uma cópia de recibo do veículo de compra e venda. Recibo da CRV preenchida, assinada e reconhecido firma pelo verdadeiro da assinatura do vendedor e do consorciado. Tá vendo aqui? Ainda não é a transferência, tá, gente? É só a assinatura. Contrato de alienação. Contrato assinado e reconhecido firma por verdadeiro da segunda página das assinadas do consorciado. Coobrigadão, fiador, conjunto fiador, caso tenha emitido... Blá, blá, blá. Aqui é o contrato de alienação também, eu vou te mandar em PDF, você vai preencher todas as informações, enfim. Aí aqui você vai ter que reconhecer firma, esse é o único momento que vocês vão em cartório, tá? E a carta de pagamento também eu te mando em PDF, você vai preencher as informações, como os dados bancários, tá vendo? Assinado, reconhecido firma pelo verdadeiro consorciado vendedor do veículo, emitido... No caso aqui sou eu que mando as documentações para vocês, tá? Nota, somente será dado sequência no pagamento do crédito ao vendedor do veículo, no caso, quem está te vendendo o veículo, caso a primeira e a segunda etapa estejam aprovadas. Sim, você tem que ter um nome limpo para passar na primeira etapa, tem que comprovar renda. A segunda etapa, gente, é a documentação do veículo. O veículo tem que estar em perfeitas condições. Se tiver alguma passagem por leilão, por exemplo, a empresa não aceita, tá? Se tiver alguma dívida também, algo que a empresa não saiba, porque às vezes o dono do carro está com o processo judicial, bloqueio judicial, e, enfim, isso pode acontecer da empresa não querer o carro. Por quê? É a garantia dela. Beleza? A administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessário, além mencionados nessa relação de documentos. Inclusive, na exigência da cópia do documento do veículo, alienado já ao consórcio, que seria a empresa, né? Para pagamento do crédito. A empresa ela só faz o pagamento, ela só tira o dinheiro do grupo se esse bem já tiver alienado à administradora, porque essa é a garantia da empresa que ela vai te pagar. Ah, Bel, mas é muito arriscado. Gente, mas a empresa paga, nunca tive problema, trabalho com consórcio desde 2012, tá? Próxima etapa, categorias profissionais. Lá, gente, é a última etapa, o cliente já recebeu. Agora vamos para a análise de crédito falando de profissões. Então, a primeira é o que todo mundo geralmente pratica, que é o trabalhador, o cara que trabalha registrado em alguma empresa, enfim, tem carteira assinada. A empresa vai pedir os últimos 3 olerites, também uma cópia da carteira de trabalho, qualificação civil, último registro, caso da carteira tenha alguma alteração nessas páginas, No caso do autônomo, trabalhador autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. Como exemplo aqui, cabeleireiro, manicure, pedreiro, pintor e pescador. Gente, eu pôr óculos porque eu sou cega. E eu sou mesmo, tá? Então, aqui, no caso do autônomo, a empresa exige declaração de imposto de renda na pessoa física, o que mais? Declaração da empresa para a qual presta serviço em papel timbrado. Ou declaração feita pelo próprio cliente, toda preenchida e assinada conforme o modelo da administradora, juntamente com os documentos comprobatórios. Não sei falar esse nome. Exemplo, carnê, INSS, notas fiscais, alvará de funcionamento, entre outros. Isso aqui, gente, é um exemplo, tá? Extrato de movimentação bancária referente aos últimos 3 meses, lembrando que o extrato deve ser retirado diretamente do caixa eletrônico para análise. Não são aceitos prints de telas de aplicativo, justamente com o extrato será... No meu caso, gente, eu peguei o extrato em PDF. A Magalu aceitou numa boa. Aqui estão falando, mas, em princípio, eu não fui em caixa nenhum. Eu realmente fiz o extrato pelo aplicativo, tá? Lembrando que a minha conta é digital. Eu sou correntista de bancos como o Itaú, mas a minha comprovação de renda é toda da PJ e é Inter, tá? Profissionais liberais, alguns exemplos como advogado, fisioterapeuta, engenheiro, a declaração de imposto de renda também, a carteira de identidade profissional
extrato de movimentação referente aos últimos 3 meses. Se vocês verem, são bem parecidos. O que vocês podem reparar aqui é que quase todos exigem imposto de renda. Só não pede no primeiro em relação ao cara registrado, a pessoa, o trabalhador registrado, porque ele já apresenta os olerites, né? Lá já tem toda a documentação que a empresa precisa. Lembre-se, tire print, tá, gente? Que eu não vou ler, não. É muita informação. Aqui, no caso, para aposentado, tem os últimos extratos, né? Os últimos 3 meses. Deve enviar um termo de concessão do benefício constatando o início e o término. O extrato é emitido diretamente do INSS. O outro é o produtor rural, nota fiscal de produtor rural de vendas de produtos dos últimos 12 meses, ou extrato de cooperativa com valor de venda dos últimos 12 meses dos produtos comercializados pelo garantidor. Enfim, tira print. O sexto é o empresário, no caso sou eu, tá, gente? Extrato de Simples Nacional atualizado, caso a empresa seja optante, ou declaração de ECF, escrituração contábil fiscal. Nesse caso, apresentar as páginas referentes ao resumo anual das contas que... Né? No meu caso, eu apresentei o primeiro, né? Muito mais simples, meu contador é top. Poderão ser solicitados outros documentos complementares e tudo mais, gente. Beleza até aí? Outro é funcionário público. Ele vai ter que apresentar também os últimos 3 olerites, cópia da carteira profissional, enfim. Caso o cliente não possua nenhuma renda, nesse caso é uma pessoa que não trabalha, tá, gente? Aí ele vai realmente precisar de um fiador, né? A pessoa não comprova a renda, como que a empresa, né? Aí tem que ter alguém lá para garantir que você que não trabalha vai conseguir pagar a dívida. Então, nesse caso, estudante e fiador deverá ser pai ou mãe se o cliente for solteiro. E no caso de casado, você apresenta seu maridão ou sua girl aí, né? Sua esposa. O fiador deverá apresentar a documentação da relação de documentos conforme a etapa 1. Então, a primeira etapa é esse perfil aqui. Beleza? Outras informações adicionais sobre a análise de crédito profissional. A renda líquida comprovada deverá ser no mínimo 3 vezes superior ao valor das parcelas. Então, se sua parcela é R$1.000, você pode comprovar até 3.000, ou melhor, a partir de 3.000. Se for menos, a empresa não libera, tá? Porque é arriscado para ela. A cota deverá estar em dia, óbvio, você não pode ter atraso, senão você não consegue retirar o crédito. Poderá ser solicitado fiador para aprovação do cadastro. Sim, em caso, né, se você não apresente as 3 vezes o valor da parcela que a empresa exige, se está faltando alguma documentação em alguma etapa. Aqui a empresa pode pedir um fiador, que nesse caso o fiador ele vai assumir a responsabilidade da dívida caso você não pague, né? Ele vai entrar nesse momento aí. O cadastro do cliente e fiador tem validade de 90 dias, então você tem até 90 dias para achar o carro ou imóvel do seu interesse, no caso aqui é veículo. Após esse prazo, os documentos serão consultados tudo de novo, então vai começar tudo do zero, tá? Comprovação de renda, consulta no SPC Serasa. Lembrando, gente, tem que estar com o nome limpo, tá? Caso seja necessário apresentar o fiador, o mesmo deverá apresentar os documentos solicitados conforme as relações dos documentos do fiador. O prazo para análise de documentos é de até 10 dias úteis. Sim, o fiador vai ser analisado, assim como você está sendo, tá? Lembrando que a apresentação de documentos solicitados para análise de crédito não implica na obrigatoriedade da administradora em aprovar o cadastro do consorciado, beleza? Por quê? Porque se você tem nome sujo, cidadão, aí é complicado para a empresa, né? Informações complementares sobre a análise de crédito em relação à documentação do bem, tá? Que é o carro que você está comprando. O valor da taxa de gravame é de acordo com o estado que o veículo está alienado. Está em São Paulo, é um preço. Está na Bahia, é outro preço, tá? Não é necessário apresentar o comprovante de pagamento, que assim que você pagar já dá baixa para a administradora. O ano do veículo não poderá ultrapassar de 10 anos de fabricação. Se você comprar comigo, você já vai saber dessa informação. Mas, por exemplo, se você comprou o carro em 2022, foi contemplado e vai usar o crédito em 2022. Então, você pode comprar veículos de até 2012, beleza? Até 10 anos de uso. Pode comprar 2022, 2021 até 2012, beleza? Aqui no caso, outro detalhe. No consórcio de carro, você pode comprar uma moto. E o consórcio de moto, você pode comprar um carro, desde que você cumpra os 10 anos aí de utilidade, tá bom? Já em relação ao caminhão e o ônibus, que nesse caso o consórcio de veículos se encaixa nessa condição, 20 anos de uso, gente. É tempo pra caramba, porque geralmente o ônibus e o caminhão ele dura mais tempo, né? Desculpa. Lembrando que o reboque, carretas e máquinas agrícolas deverão ter no máximo 5 anos de uso e estão sujeitos à análise de crédito. Isso aqui é mais para as pessoas
em relação ao rural, tá? Aqui, informações complementares sobre pagamentos de crédito. Essa acho que é a parte que todo mundo gostaria de saber, né? A documentação para pagamento do crédito deverá ser enviada para o e-mail. Nesse caso da Magalu, é assim, tá, gente? Tem empresas que não precisa ser desse jeito, mas a maioria é. É posteriormente encaminhada ao contrato de alienação. Aqui, lembra o contrato de alienação que vocês vão preencher? Lá vem todas as informações. Então, é esse que eu tenho que mandar para a empresa, que a partir desse momento a empresa vai alienar o veículo para o nome dela, e aí ela consegue fazer a ordem de pagamento. Aí tem os dados, tudo mais, observe, que é informação que não me interessa. Tá, e deverão também concluir a fase de cadastro online. Isso aqui é minha obrigação, tá? Você manda a documentação para mim, aí eu vou fazendo também por fora. Vocês não ficam sozinhos fazendo o processo da contemplação, eu acompanho todo o processo, tá? O veículo a ser alienado tenha sido adquirido anteriormente, caso assinatura. Em caso de quitação da cota, o pagamento do crédito para a quitação de um bem poderá ser efetuado após a compensação e a comprovação de pagamento do lance. Nesse caso aqui, ela está dando um exemplo de clientes que fizeram uma oferta de lance, e aí esse lance foi suficiente para quitar, né? Quitei a dívida, se eu quito a dívida, não preciso fazer a alienação. Aí é outra pegada aqui, tá? Caso tenha sido apresentado com obrigação, o mesmo deverá assinar e reconhecer firme a assinatura. Então é isso, gente. A última dica, não menos importante, na hipótese do consorciado optar pela utilização de parte de crédito para pagamento de despesas como transferência ou seguro do bem, ou o adquirido comprometer-se o consorciado em comprovar as despesas no prazo de 30 dias após a alienação do bem do gravame. Findo esse prazo, sem que haja a comprovação, a administradora estará autorizada a lançar o valor como antecipação de parcelas conforme prevê a legislação vigente. Informamos também que para o pagamento da despesa será exigido também a cópia de documento do veículo alienado do consórcio para pagamento de crédito. Nos casos que for apresentada a procuração pública, informamos que se a mesma foi emitida há mais de 90 dias, será necessária a apresentação da cópia autenticada da certidão de procuração. Caso seja procuração particular, informamos que se a mesma foi emitida há mais de 90 dias, deverá ser apresentada de uma nova procuração. Enfim, gente, resumo do resumo, que foi muito longo, inclusive mando essa informação aqui para vocês. E aí, gostou do conteúdo? Serviu para você? Deixa aqui o seu like, se inscreve no meu canal. Conta também se você já recebeu algum tipo de proposta diferente do que eu estou oferecendo aqui. Porque eu resolvi fazer esse vídeo. Uma pessoa me procurou dentro do canal do YouTube para dizer que tinha alguém oferecendo o serviço. Vou comprar o seu carro. Ela fez um anúncio, né, na internet, e ele estava oferecendo o consórcio como forma de pagamento. Só que ele estava instruindo a cliente a fazer, primeiro, ir no cartório, transferir o carro, para depois ir no banco e o dinheiro cair em 24 horas na conta dela. E como vocês podem ver, acontece o inverso, né? Em nenhum momento vai para o dono da cota. Primeiro é tudo nominal administradora, depois a administradora transfere para o dono da cota. Então, são coisas totalmente diferentes. Se você já teve uma experiência negativa, comenta aqui. Se eu puder também ajudar vocês, não fechem nada se vocês estiverem com dúvida, tá? E é isso. Beijo para vocês e tchau, tchau.